Vem cá, você é do tipo que critica jogadores nas redes sociais, que xinga, que cobra? Ou então você é do tipo que elogia os jogadores nas redes sociais, você vai lá e fala, pô, parabéns, que jogo, você é craque, tamo junto, joga demais. Você faz uma dessas duas coisas? E o que você pensa a respeito de quem faz o contrário? É prejudicial? É positivo? Você acha que tem que fazer? Se você tem uma opinião sobre isso formada, ou se você faz alguma dessas duas opções, eu acho que o conteúdo desse vídeo vai ser muito interessante para você e vai fazer você refletir um pouco a respeito disso e talvez até mudar de ideia, e acho que no final minha conclusão vai te surpreender. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Quem fala com vocês é o Manga e já peço para você deixar o dedo no like de primeira, porque isso ajuda demais na divulgação e no funcionamento do conteúdo produzido aqui, tá certo? Então bora pro vídeo. Bom, pro vídeo de hoje, eu tava vendo esse vídeo que a Patrícia Oríquio postou hoje no canal dela. Inclusive, se você não conheça, vá lá conhecer o conteúdo dela. Acho pouco provável que você não conheça. Mas se não conhece, vai lá conhecer. E assista depois não só esse vídeo, mas os outros, mas principalmente esse, até o final, para você saber a opinião dela, porque aqui eu vou tirar só um pedacinho para poder dar contexto numa explicação que eu quero aprofundar. Então depois dá uma passada lá para você ver o conteúdo todo, tá certo? Então bora lá, vamos dar play aqui para contextualizar o que eu quero falar para vocês a respeito disso. É claro que o torcedor quer isso. E daí você pode falar para mim, mas o Flaco Lopes ele é muito bem pago, ele precisa render em campo. Ok, é verdade. Outra coisa que você pode falar para mim, ele foi muito caro, teve um alto investimento, ele precisa sim dar retorno no campo. Verdade, também concordo com você. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo aqui é justamente quando a crítica ela passa do tom. E claro, quanto à questão mental. Aqui já é o suficiente para eu conseguir dar contexto no que eu quero falar para vocês. Depois vai lá e assiste a opinião dela até o fim, principalmente o que o Flaco Lopes diz que ela coloca lá no vídeo dela. Mas ela cita aqui muito dessa cobrança que a gente tem para o cara render, né? Até pelo valor que o cara ganha por mês, pelo valor que o cara custou e tudo mais. E cita também as críticas que passam do tom. E aí já é o ponto onde eu quero começar a minha explanação. Primeiro o seguinte, eu acho que tudo que vai para o campo do crime, que acaba sendo um crime, uma ameaça, qualquer coisa nesse sentido, mais pesada, eu acho que tem que ser punida severamente, tem que ser proibida, coibida, e a polícia e a justiça têm o dever de fazer isso, tá certo? Então, o que eu tô falando aqui, o que eu vou falar aqui não tem a ver com crime. O crime tem que ser punido e coibido sempre. Agora, a opinião, seja ela negativa ou positiva, deve ser coibida também, deve ser policiada. Quando que é que essa opinião passa do tom? Quem decide o tom dessa opinião? Isso é um campo meio obscuro, né? Porque se a gente pensar em colocar um limite para a crítica ou para o elogio, a gente está colocando uma certa forma um limite muito grande em como se expressar, em como pensar. E com isso eu não concordo. Porém, quero colocar aqui para vocês esse vídeo que traz alguns dados da Copa do Mundo do Catar a respeito de publicações ofensivas para os atletas que lá estavam. Então bora lá ver esse videozinho aqui, ó. São 20 mil postagens ofensivas, 290 mil comentários bloqueados, 74% das ofensas são da Europa e América do Sul, e só a América do Sul tem 36%. Agora, o que isso significa, né? Porque são números absurdos. O que isso significa? Presta atenção. A Copa tem 830 atletas, tá? E esses 20 mil posts ofensivos dá 24 posts por atleta, fora os 290 mil que foram bloqueados pela ferramenta. Sendo 74% da Europa e América do Sul, onde 36% são só da América do Sul, ou seja, 7.200 posts são só da América do Sul. 9 para cada atleta da Copa do Mundo, ou seja, para os 830 atletas,
9 posts era para cada um deles contendo conteúdo ofensivo, fora os 290 mil que foram bloqueados. Agora, é claro, isso é uma média, não quer dizer que todos os 830 receberam 9 críticas cada um, receberam 9 posts cada um. Muitas vezes, vários atletas não têm nenhum conhecimento do público, o público nem conhece, quanto menos criticá-los. Agora, você imagina isso trazido para um ambiente onde a gente tem concentrado um menor número de jogadores, como um clube, por exemplo. O clube tem de 23, 24 a 30, 31 atletas. Claro que a proporção de crítica pode não ser a mesma que uma Copa do Mundo, mas também é um volume muito grande, principalmente se a gente colocar comparado ao número de atletas. E aí, com isso tudo, com todos esses números e pensando num contexto de um clube, de quem você acha que é a responsabilidade com os posts, tanto de crítica, cobranças, xingamentos, quanto os de elogio, de incentivo? Você acha que de quem é a responsabilidade? Do atleta ou de quem posta? Lidar com esses posts, lidar com essas críticas ou elogios. De quem é a responsabilidade para você? E agora eu acho que eu te surpreendo, porque a responsabilidade é do atleta. É de quem está sendo alvo dessas críticas e comentários. É total responsabilidade dessa pessoa lidar com aquilo que vem de fora. A gente não pode jamais dizer que você não pode fazer determinada coisa, que você não pode expressar a sua opinião ou que você não pode xingar, cobrar. Lembra que eu falei, crime é outra coisa, mas expressar a opinião eu acho que é totalmente válido. E cabe ao atleta, cabe ao criador de conteúdo, cabe à figura pública, o jornalista, o apresentador de TV, saber lidar com aquilo. É claro que hoje está muito mais difícil, porque antigamente o atleta, para ele ter acesso a uma crítica ou um elogio, ou era no dia do jogo, no ambiente do estádio, né, que ele ouvia os xingamentos, mas também ouvia muito aplauso e tudo mais, ou era na mídia impressa, ele tinha que esperar até o outro dia ou até o final de semana, quando o jornal saía para ele poder ler uma crítica, ou, coincidentemente, ele está assistindo o programa de televisão ou de rádio que estivesse falando dele no determinado momento que ele ligou. Só tinham essas opções para ele saber da crítica. Hoje não. Hoje a rede social aproxima demais o atleta daquele que o ama ou que o odeia. E ele está conectado nisso diretamente. Então essas críticas são muito mais invasivas e pessoais, o que torna esse trabalho psicológico, que é o que a Patrícia fala no vídeo, que é o que o Abel tem falado, e que a gente discute muito hoje em dia nas lives e nos conteúdos, que o trabalho psicológico acaba sendo muito importante, mas é responsabilidade do atleta. Lembra que eu fiz a pergunta no começo? Se você é do grupo que critica, ou se você é do grupo que elogia, muito provavelmente agora você está pensando, pô, eu tô com a razão, eu tô cobrando porque eu quero o melhor. E o que elogia fala, eu tô com a razão, porque eu tô elogiando e tô incentivando. Saibam que os dois tipos, para o atleta, têm um impacto negativo. E cabe a ele saber lidar com isso, cabe a ele entender isso. Claro, pode ser através de ajuda de profissionais e tudo mais, mas saiba que tanto o elogio quanto a crítica é potencialmente perigoso e eu vou explicar aqui para vocês agora. Imaginem um escalador que vai escalar uma montanha. Ele passa por uma tensão e tudo mais, e ele pode ser bem-sucedido conseguindo escalar, ou ele pode passar pelo mesmo quadro, ter a mesma tensão e ser mal-sucedido e não conseguir escalar, e não conseguir concluir o seu objetivo. E independentemente do resultado que ele alcance, seja conseguir escalar ou seja não conseguir, ele vai receber julgamentos, ele vai receber críticas. Porque se ele conseguir escalar, pode ter o cara que vai lá e aplaude ele. Pô, você é muito bom escalador, você escala bem demais. E aquilo vai inflar o ego dele. Ou pode ter o cara que chega, pô, você é muito arrogante, não precisava escalar desse jeito. Pô, você podia ter escalado mais rápido, podia ter escalado por ali e não por aqui. Que vai ter o cara que critica. E a mesma forma, se ele não conseguir, vai ter o cara que fala, pô, você se esforçou, você tentou. E vai ter o cara que fala, pô, você não é tão bom assim, você não merece fazer isso, você deveria procurar outra coisa para fazer. Então perceberam que independentemente do resultado, o julgamento e a crítica vai vir. E por que o elogio é tão prejudicial quanto a crítica? Porque
quando você deixa com que o elogio entre, você começa a condicionar o seu psicológico e o seu desempenho em cima de opinião de terceiros. Ou seja, quando todo mundo me elogia, eu fico grandão. Pô, tô bem demais. Porém, se alguém me criticar, eu vou deixar essa crítica entrar tão forte quanto o elogio entra também na nossa cabeça. E isso pode ser totalmente prejudicial, porque você pode ir lá do céu, lá para o chão muito rápido. Então, cabe ao atleta conseguir lidar tanto com as críticas quanto com os elogios. E para isso, existem 3 passos muito interessantes aqui que podem ser seguidos, inclusive os montanhistas, os caras que escalam, costumam usar isso para poder focar só na sua tarefa. E não são só eles que usam, tá? Aí a gente pode ir para qualquer outra função onde você tem que focar apenas nas suas competências, você tem que focar apenas naquilo que você pode controlar, tá certo? E esses são os 3 passos. E o primeiro passo aqui é a pausa. Ou seja, o que isso significa? É não fazer nada. Ao invés de você ficar ofendido ou ficar na defensiva, você simplesmente espera ter um estado de consciência para ver se aquele elogio ou aquela crítica é interessante para você. O segundo passo aqui é o aprendizado. E o que isso quer dizer? Ver, analisar se aquela crítica, se aquele comentário tem embasamento, tem inteligência nele. Porque se tiver, você pode utilizar aquilo como aprendizado. Você pode incorporar aquilo e utilizar para melhorar você mesmo. E o terceiro e último passo é o deixar para lá, que é o que a maioria dos atletas deve fazer com a maioria das críticas. Ou seja, se os julgamentos ou comentários não forem inteligentes, não tiverem embasamento, não te levarem a algo de positivo, você os ignora. Tanto elogio quanto crítica. Entende por que o elogio é tão perigoso quanto a crítica quando a gente fala de psicológico? O atleta pode estar deixando aquilo inflar o ego dele e se tornar muito mais frágil e suscetível à crítica. Quando a crítica vier e ele não souber lidar com isso porque ele está acostumado a elogios, ele gosta de elogios, ele pauta o desempenho dele em elogios, ele vai tomar um tombo muito maior. Então, essa é a importância de saber lidar com a crítica e com o elogio. E isso é responsabilidade de quem as recebe, de deixar com que elas entrem na sua cabeça ou não. Eu quero saber agora a sua opinião nos comentários, porque tem muito se falado a respeito de um atacante experiente para o Palmeiras, de um atleta mais experiente. Inclusive, eu vi o vídeo do Fernando lá no Insta Verde, depois dá uma passadinha lá também, que ele está falando a respeito disso. E talvez isso seja um ponto positivo para um atleta mais experiente. Ele sabe lidar melhor com as críticas, ele sabe porque ele já passou por isso, ele já recebeu muitos elogios e muitas críticas, e pode ser até um cara para ensinar para os mais novos, como por exemplo o Flaco Lopes. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixa nos comentários a sua opinião, porque eu quero muito saber. Um abraço, até a próxima e valeu!